Olá a todos, esta noite estamos voltando a uma época antes dos deuses governarem a um mundo de escuridão sem fim, caos turbulento, e os primeiros sussurros da criação. Esta não é a era heróica do poderoso Zeus, ou as conhecidas histórias do Olimpo. Não, esta é a época mais silenciosa e estranha, quando a Terra ainda era jovem e crua, governada por titãs imponentes e forças primordiais, além da compreensão humana. Um lugar onde o próprio cosmos ainda estava sendo moldado, onde o choque entre a ordem e o caos era a própria pulsação da existência. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir este vídeo e se inscrever, somente se você realmente gostar desse mergulho lento nas origens de tudo. E me diga nos comentários de onde você está assistindo e que oração há algo reconfortante em saber que estamos todos explorando esse mundo antigo juntos. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador suave, ou um zumbido suave no fundo, e vamos mergulhar lentamente nos primórdios da mitologia grega. Uma história de cada vez. Imagine um tempo antes do tempo, antes do sol nascer, ou das estrelas surgirem. Havia apenas o caos, um vazio profundo, um vácuo sem forma que se estendia na escuridão sem fim. Este conceito de caos não é o caos que você imagina hoje. Não havia tempestades ou batalhas em curso. Em vez disso, era um nada silencioso e escuro, a própria ausência de ordem e estrutura. Desse silêncio, os gregos imaginaram os primeiros sinais da existência. Do caos emergiram os primeiros seres divinos, os deuses primordiais. Não eram os deuses olímpicos conhecidos como Zeus ou Hera, mas forças elementais que personificavam a própria estrutura do cosmos. Primeiro, surgiram Gaia, a própria terra, sólida e nutridora; Tártaro, o abismo profundo sob o mundo; e Eros, a força do desejo que impulsionaria a criação. Nex, a personificação da noite, também emergiu, trazendo consigo a escuridão que cobre o céu. Essas figuras primordiais não eram boas nem más, nem eram seres com intenções humanas. Representavam componentes essenciais da realidade, como o chão sob os pés, o vazio escuro acima de nós. Os gregos explicavam a vastidão e a complexidade do universo personificando seus blocos de construção. Gaia, a terra, foi a base de tudo que viria a seguir. De seu ventre fértil, nasceriam as primeiras gerações de deuses e criaturas. Imagine-a como uma mãe cujos filhos mais tarde moldariam o mundo de maneiras magníficas e aterrorizantes. Seus primeiros descendentes incluíram Urano, o céu, que se tornaria seu parceiro, e juntos eles criaram uma vasta linhagem de deuses e monstros. Mas esta família estava longe de ser pacífica. Urano, em seu papel de céu, estendia-se sobre Gaia, pressionando-a implacavelmente. Essa união opressiva simbolizava uma tensão cósmica, a luta entre a terra abaixo e os céus acima. Era um conflito lento e desgastante que eventualmente levaria à rebelião. A primeira geração de filhos de Gaia e Urano foram os titãs, seres gigantescos de imenso poder. Eles foram os ancestrais de muitos deuses vindouros, mas sua história é marcada tanto pela criação quanto pela destruição. Os titãs representavam as forças primordiais da natureza e do tempo, e governaram antes que os deuses do Olimpo assumissem o poder. Urano, temendo o potencial de seus filhos, aprisionou alguns deles nas profundezas do corpo de Gaia, causando-lhe grande dor. Esse ato de crueldade plantou as sementes da revolta. Gaia, cansada e sobrecarregada, moldou uma grande foice e convocou seus filhos a se rebelarem contra o pai. Entre os titãs, apenas um se dispôs a agir. Cronos, o mais jovem, porém, o mais astuto. Ele emboscou Urano e, com a foice, o castrou, separando o céu da terra. Esse ato violento mudou o cosmos para sempre. O céu foi libertado para flutuar acima da terra, e o mundo começou a tomar a forma familiar na mitologia grega. O sangue e os resquícios do ferimento de Urano deram origem a novos seres gigantes, fúrias e outras criaturas vingativas e caóticas. Esse violento nascimento cósmico ilustra um tema recorrente na mitologia grega. Criação e destruição frequentemente andam de mãos dadas. No entanto, o triunfo de Cronos foi apenas o início de mais um ciclo de disputas por poder. Tendo destronado seu pai, Cronos tornou-se o novo governante do universo. Mas a profecia de que ele também seria destronado por seus filhos o assombrava profundamente. Como Urano antes dele, Cronos tomou medidas drásticas para assegurar seu reinado, engolindo cada um de seus filhos, ao nascer para impedir sua rebelião.
Esse comportamento sombrio e bizarro pinta a imagem de um governante atormentado pelo medo e pela paranoia, tentando manter o controle em um cosmos construído com base em mudanças de poder. Também prepara o cenário para a próxima geração de deuses que mudariam o mundo mais uma vez. Ao traçarmos a linhagem do caos a Gaia, Urano e Cronos, vemos uma evolução lenta, mas implacável, do universo, da ausência de forma à ordem, moldada por ciclos de conflito e paz instável. Essa história ancestral, contada por gerações de deuses, reflete não apenas as origens cósmicas, mas também as ansiedades humanas, sobre poder, controle e mudança. Mas o que levou os primeiros deuses a realizarem ações tão violentas e complexas? Seria simplesmente uma explicação mitológica para fenômenos naturais, ou também codificaria verdades mais profundas sobre a natureza humana e o mundo, e como esses conflitos iniciais abriram caminho para os deuses com os quais estamos mais familiarizados hoje? Retomando de onde paramos, o reinado de Cronos sobre o cosmos foi tudo menos pacífico. Embora tivesse derrubado Urano com sucesso e garantido seu lugar como governante supremo, sua paranoia crescia a cada momento. A profecia de que um de seus filhos o destronaria o consumia implacavelmente. Para evitar esse destino, Cronos engoliu cada um de seus filhos imediatamente após o nascimento. Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Imagine a solidão e o desespero de Gaia e Rhea, esposa de Cronos, enquanto davam à luz filhos, e os viam desaparecer no estômago insaciável de Cronos. Esse ato macabro era mais do que um simples drama mitológico. Refletia medos ancestrais sobre família, sucessão e sobrevivência. O poder não era apenas uma questão de força, mas de controle sobre a linhagem e o legado. Mas Rhea, desesperada para salvar seu filho mais novo, Zeus, elaborou um plano astuto. Quando Zeus nasceu, ela o escondeu em uma caverna na ilha de Creta, confiando sua criação a ninfas e criaturas protetoras, como a cabra Amalteia. Para enganar Cronos, Rhea enrolou uma grande pedra em faixas e apresentou a Cronos, que a engoliu, sem suspeitar. O mito da infância secreta de Zeus é mais do que apenas uma história de resgate. Ele simboliza as forças ocultas e pacientes da mudança, à espera de emergir. A juventude de Zeus no deserto, criado longe do olhar opressor do pai, permitiu-lhe crescer mais forte e sábio, pronto para desafiar a velha ordem. Ao atingir a idade adulta, Zeus buscou libertar seus irmãos e recuperar seu lugar de direito. Com a ajuda da Oceane de Metis, que lhe deu uma poção, Zeus forçou Cronos a regurgitar as crianças engolidas. Esse momento dramático marcou o início de um conflito monumental conhecido como Titanomaquia, a guerra entre os deuses do Olimpo, liderados por Zeus, e os titãs, liderados por Cronos. Esta guerra não foi uma escaramuça rápida, mas uma batalha longa e árdua que durou 10 anos. Foi uma guerra civil cósmica travada com forças tremendas, terremotos, raios e exércitos de seres divinos. O que estava em jogo era nada menos do que o controle do destino do universo. Os titãs lutaram ferozmente para manter seu poder, mas Zeus e seus irmãos, com seus novos aliados os Ciclopes e os Hecatônquiros, gigantes de 100 braços, levaram vantagem. Os Ciclopes, gratos por terem sido libertados do Tártaro por Zeus, forjaram armas poderosas para os Olimpianos, incluindo o icônico raio de Zeus. Por fim, os Olimpianos triunfaram. Os titãs foram lançados no Tártaro, um abismo escuro sob a terra, guardado por chamas eternas e criaturas monstruosas. Essa derrota não foi apenas um exílio físico, mas uma passagem simbólica da tocha cósmica de uma geração para outra. Zeus emergiu como governante indiscutível do cosmos, o rei dos deuses e dos homens. Mas, diferentemente de seus predecessores, o reinado de Zeus foi marcado por uma nova ordem baseada no equilíbrio de poder, na justiça e no Estado de Direito, mesmo que sua vida pessoal fosse tudo menos organizada. Seus irmãos, Poseidon e Hades, receberam o domínio sobre o mar e o submundo, respectivamente, dividindo o cosmos em 3 reinos. Essa divisão de poder ajudou a estabilizar o universo em termos míticos, criando um mundo estruturado, onde cada deus tinha um papel claro. No entanto, a ascensão de Zeus esteve longe de ser uma resolução definitiva. Seu governo trouxe novos desafios e conflitos, tanto entre deuses quanto entre mortais. A história da mitologia grega, a partir desse ponto, torna-se uma rica tapeçaria de interações entre forças divinas e vidas humanas,
refletindo as complexidades da autoridade, do destino e da sobrevivência. O fascinante é como os mitos retratam o equilíbrio entre caos e ordem, não como uma vitória final do bem sobre o mal, mas como uma tensão contínua. Até mesmo o governo de Zeus é repleto de incertezas, traições e ambiguidades morais. Como os antigos gregos conciliaram esse equilíbrio instável em sua visão de mundo, e como o legado dos titãs influenciou o governo dos olimpianos, apesar de sua derrota. Os ecos desse antigo conflito continuam a ressoar em histórias que virão. Com a titanomaquia para trás, Zeus se estabeleceu em seu papel como governante supremo do cosmos, uma posição que moldou não apenas o mundo divino, mas também a experiência humana. O estabelecimento dessa nova ordem marcou o início de um período de relativa estabilidade, mas também repleto de complexidades e contradições. O reinado de Zeus foi marcado pelo equilíbrio de poder, justiça e imprevisibilidade, ao contrário do destino cego ou da força bruta que marcaram seus predecessores. Zeus era visto como o Deus que mantinha a lei e a ordem, intervindo para manter o equilíbrio entre deuses e humanos. Não se tratava de uma realeza simples ou serena, era uma que exigia vigilância e, às vezes, decisões implacáveis. A divisão do universo entre Zeus e seus irmãos Poseidon, governando os mares e reids, o submundo criou uma estrutura tripartite, que sustentou a cosmologia grega. Essa divisão refletia a compreensão dos antigos gregos sobre seu mundo, uma interação complexa entre terra, mar e vida após a morte, cada um governado por forças distintas. Mas o poder de Zeus não era absoluto nem incontestável. Mesmo como rei dos deuses, ele enfrentou desafios tanto de dentro quanto de fora de sua família. Os deuses olímpicos, embora unidos em muitos aspectos, frequentemente agiam de acordo com seus próprios desejos, levando a conflitos e rivalidades que refletiam a política humana. O ciúme de Hera, o temperamento explosivo de Poseidon e a sabedoria de Atena acrescentavam camadas ao drama divino. Além disso, as inúmeras relações de Zeus com mortais e deusas resultaram na proliferação de heróis e semideuses figuras, como Hércules, Perseu e Helena de Troia, que viriam a definir grande parte da narrativa mítica grega. Essas histórias conectavam o reino divino com o mundo humano, ilustrando como a influência dos deuses permeava todos os aspectos da vida. Além das histórias pessoais, o reinado de Zeus também simbolizou o surgimento da própria civilização. Mitos contam como ele estabeleceu leis, controlou o clima e mediou disputas, refletindo os valores e estruturas importantes para a sociedade grega. Seu raio não era apenas uma arma, mas um símbolo da autoridade e da justiça divinas. As tensões entre liberdade e controle, caos e ordem, continuaram a se manifestar sob a tutela de Zeus. Mitos descrevem épocas em que ele punia mortais por arrogância, orgulho excessivo ou rebeldia, reforçando a ideia de que a sobrevivência humana dependia do respeito à ordem cósmica. No entanto, mesmo com essas lições, os mitos não apresentam Zeus como infalível ou moralmente perfeito. Suas decisões às vezes traziam sofrimento ou confusão, destacando as complexidades do poder. Essa representação matizada reflete a compreensão sofisticada dos gregos sobre liderança e natureza humana. No grande esquema, a transição do caos, passando pelos titãs, até a era olímpica, demonstra uma transformação gradual do universo, da ausência de forma para a ordem, mas uma ordem dinâmica, carregada de tensão e em constante evolução. Os mitos encapsulam esse processo contínuo, espelhando a própria luta da humanidade para encontrar significado e estabilidade em um mundo em transformação. Ao refletir sobre essa antiga saga, considere como os conflitos primordiais e a ascensão de Zeus podem simbolizar não apenas eventos cósmicos, mas também a jornada humana da incerteza e do medo em direção às estruturas que sustentam a sociedade e a sobrevivência. Que lições essas histórias antigas nos trazem hoje sobre poder, mudança e resiliência? Como os mitos da criação e do conflito continuam a moldar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos? Antes do reinado de Zeus e dos deuses olímpicos, existiu uma geração de seres divinos conhecidos como titãs. Essas figuras colossais representavam as forças primordiais da natureza e os princípios cósmicos, personificando uma era antiga que moldou a própria fundação do mundo. Para compreender verdadeiramente a mitologia grega e suas narrativas em camadas, é essencial examinar os titãs, os gigantes que governaram antes dos olimpianos, e cujo legado persistiu silenciosamente nos mitos,
e no próprio mundo. Os titãs eram filhos de Gaia, Terra, e Urano, céu, nascidos numa época em que o universo ainda era jovem e sem forma. Ao contrário dos olimpianos, cujas histórias frequentemente se concentram em características e emoções humanas, os titãs simbolizam conceitos elementares e frequentemente abstratos, como tempo, justiça e memória. Cada titã carregava imenso poder, e seus nomes e papéis revelam como os antigos gregos buscavam explicar os fenômenos naturais e a ordem cósmica por meio de personificações divinas. Cronos, o titã mais jovem, é talvez o mais conhecido por seu papel fundamental na derrocada de Urano e na eventual ascensão dos olimpianos. No entanto, ele foi apenas um entre muitos. Oceano representava o vasto rio que os gregos acreditavam circundar a Terra. Hiperion era associado ao Sol e à luz dos céus. Mimosine personificava a memória, e Temis personificava a lei e a ordem divinas. Estes não eram meros deuses, mas manifestações dos componentes essenciais do universo. Os titãs viveram em uma era primordial marcada tanto pela criação quanto pelo caos. Ao contrário dos olimpianos, que eram mais antropomórficos e atuantes nos assuntos humanos, os titãs existiam como forças vastas e frequentemente inescrutáveis. Suas histórias são esparsas e, às vezes, contraditórias, refletindo seu status distante e mítico. Um dos aspectos que definiam os titãs era seu imenso tamanho e força. Eram frequentemente descritos como gigantes que podiam fazer a terra tremer com seus passos, ou controlar os elementos com seus gestos. É importante compreender essa escala. Os titãs não eram apenas deuses, mas personificações do poder avassalador do mundo natural. A mitologia em torno dos titãs também aborda temas de conflito geracional, sucessão e a natureza cíclica do tempo. A derrocada de Urano, seu pai, por Cronos, foi um ato violento e simbólico, que representa a passagem de uma ordem cósmica para outra. Da mesma forma, o medo posterior de Cronos, em relação aos próprios filhos, e suas tentativas de evitar a derrocada, destacam o ciclo inevitável de mudanças, e a ansiedade que ele traz. O reinado dos titãs, às vezes chamado de Era de Ouro, foi caracterizado por um mundo natural e intocado. Segundo algumas fontes, esta foi uma época de paz e abundância, em que os mortais viviam em harmonia com os deuses. No entanto, essa era não foi isenta de tensões. O governo dos titãs era, em última análise, instável, prenunciando a revolta iminente que levaria os deuses do Olimpo ao poder. O que se torna fascinante é como os titãs, apesar de sua derrota, nunca foram completamente apagados do pensamento grego. Seus nomes e conceitos perduraram, influenciando mitos e práticas religiosas posteriores. Alguns titãs eram até mesmo adorados localmente ou invocados em rituais, destacando a natureza complexa e multifacetada da crença antiga. Compreender os titãs nos convida a enxergar além das histórias frequentemente dramáticas de Zeus e seus irmãos, e a apreciar as ideias cosmológicas mais profundas que a mitologia grega codificou. Esses gigantes esquecidos representam um mundo mais antigo e cru, um mundo de forças elementais e princípios cósmicos, que continuam a ressoar sob a superfície das histórias mais familiares. À medida que nos aprofundamos nas histórias dos titãs, podemos nos perguntar: o que essas figuras antigas nos dizem sobre como os gregos entendiam as origens do mundo e a natureza do poder em si? Como as histórias dos titãs refletem os medos humanos em relação à mudança, ao legado e à passagem implacável do tempo? Continuando nossa jornada no mundo dos titãs, chegamos ao cerne de sua história, a Titanomaquia, a guerra épica entre os titãs e os deuses do Olimpo. Este conflito não foi apenas uma batalha mítica pela supremacia, mas uma narrativa profunda sobre a natureza cíclica do poder, a luta entre o antigo e o novo, e a própria formação do cosmos. A guerra começou após a fuga dramática de Zeus do estômago de Cronos, e a libertação de seus irmãos engolidos. Com suas forças totalmente restauradas, os olimpianos desafiaram o reinado dos titãs, exigindo uma nova ordem. Os titãs, que governavam desde o início da criação, não estavam dispostos a abrir mão de seu poder, sem uma luta feroz. A Titanomaquia durou 10 anos, um conflito longo e exaustivo que remodelou o universo. O campo de batalha era vasto. Estendia-se dos céus à terra, dos topos das montanhas aos abismos profundos. Os próprios elementos pareciam se juntar à briga, com terremotos,
tempestades e raios rasgando os céus. Os titãs, com sua força colossal e autoridade ancestral, eram oponentes formidáveis. Cronos, o líder dos titãs, reunia suas forças com o peso de eras atrás de si. Entre os titãs, havia figuras poderosas como Oceano, o titã do intelecto, Crio e Jápeto, cada um comandando seus próprios reinos e legiões. No entanto, os olímpicos não estavam sem seus aliados. Zeus, em particular, forjou alianças cruciais que mudariam a situação. Ele libertou os ciclopes e os hecatônquiros, seres gigantescos com 50 cabeças e 100 mãos que haviam sido aprisionados por Urano e Cronos. Gratas, essas criaturas primordiais equiparam Zeus e seus irmãos com armas extraordinárias: o raio para Zeus, o tridente para Poseidon, e um capacete de invisibilidade para Hades. Essas armas não eram meramente simbólicas. Representavam a mudança no equilíbrio de poder, da força bruta à superioridade estratégica e tecnológica. O uso desses dons pelos olímpicos ressalta como a inovação e as alianças podem superar a força bruta e a tradição. As batalhas em si eram retratadas como cataclísmicas, abalando os alicerces da terra e dos céus. Montanhas ruíam, mares se agitavam, e céus rugiam. No entanto, diferentemente das representações modernas de guerra, essas lutas estavam profundamente interligadas à ordem cósmica. Cada golpe desferido era um movimento na formação da própria realidade. A guerra terminou com a derrota dos titãs. Muitos foram lançados no Tártaro, um abismo profundo sob a terra, guardado pelos hecatônquiros para impedir sua fuga. Essa prisão era tanto uma punição quanto uma contenção do caos primordial, garantindo que os titãs não mais perturbassem a nova ordem cósmica. Mas nem todos os titãs foram punidos igualmente. Oceano, por exemplo, não participou da guerra e permaneceu livre, continuando a simbolizar o rio que circundava o mundo. Outros, como Prometeu e Epimeteu, aliaram-se aos olimpianos, desempenhando papéis cruciais em mitos posteriores sobre as origens e o destino da humanidade. A titanomaquia é uma narrativa mitológica que encapsula os temas profundos do conflito geracional, a inevitabilidade da mudança e a tensão entre ordem e caos. Reflete a compreensão dos antigos gregos da história e da natureza como ciclos de ascensão e queda, criação e destruição. O que é particularmente cativante é como esta história humaniza a luta cósmica, mostrando que o poder nunca é estático e que cada vitória carrega consigo as sementes de um conflito futuro. A derrota dos titãs não foi o fim, mas uma transformação, uma passagem de testemunho que preparou o terreno para novos desafios. Ao refletir sobre esse vasto conflito, considere como ele reflete as experiências humanas de mudança e revolução. Como a queda dos titãs e a ascensão dos olimpianos falam da inevitabilidade do progresso e das perdas que o acompanham, e o que essa história antiga pode sugerir sobre o equilíbrio entre respeitar o passado e abraçar o futuro. Com a titanomaquia concluída e os olimpianos firmemente estabelecidos como governantes do cosmos, os titãs pareciam relegados às sombras do mito, gigantes derrotados, aprisionados e praticamente esquecidos. No entanto, seu legado persistiu de maneiras sutis e profundas, moldando não apenas a mitologia, mas também a visão de mundo e as práticas culturais dos antigos gregos. A punição dos titãs, o banimento para o Tártaro, não foi simplesmente um ato final de justiça. O próprio Tártaro é um conceito que personifica as forças profundas e invisíveis do mundo, uma prisão para o caos, um lugar de escuridão e isolamento, mas também um lembrete da instabilidade inerente do cosmos. O confinamento dos titãs simboliza a contenção da desordem primordial, sob a superfície do universo ordenado. Apesar de seu aprisionamento, os titãs nunca foram completamente apagados das histórias contadas pelos gregos. Seus nomes permaneceram vinculados a fenômenos naturais e conceitos abstratos. Por exemplo, Oceano continuou a representar o vasto rio que se acreditava circundar o mundo. Mimósine, Titânide da memória, era reverenciada como a mãe das musas, deusas da arte e do conhecimento, ligando os titãs à cultura e à criatividade. Prometeu, um dos irmãos titãs que se aliou aos olimpianos, destaca-se como uma figura central na mitologia grega. Ele desafiou Zeus roubando fogo e dando-o à humanidade, um ato que simboliza a centelha do conhecimento e da sobrevivência. A punição de Prometeu, o tormento eterno, ressalta a tensão entre a autoridade divina e o progresso humano. A presença duradoura dos titãs no mito também revela a compreensão
grega da história como cíclica e em camadas. A velha ordem não desaparece completamente com o surgimento de uma nova. Em vez disso, permanece inserida nas novas estruturas, influenciando eventos e crenças de maneiras visíveis e ocultas. Do ponto de vista cultural, os titãs representam as forças antigas e brutas da natureza, e os primórdios caóticos dos quais a civilização emergiu. Suas histórias ajudaram os gregos a articular seus medos sobre mudança, perda, e os aspectos incontroláveis da vida, além de oferecer narrativas sobre resiliência e transformação. De muitas maneiras, os titãs servem como metáforas para as forças indomáveis que a humanidade precisa enfrentar: o tempo, a memória, os desastres naturais, e até mesmo as partes mais sombrias da psique humana. A batalha mítica entre titãs e olimpianos reflete a luta contínua da humanidade para impor ordem a essas forças, um tema que ressoa em diferentes culturas e eras. Além disso, o mito dos titãs fornece insights sobre rituais e práticas religiosas. Da Grécia Antiga, algumas regiões e cultos homenageavam certos titãs, reconhecendo seu poder e buscando apaziguá-lo ou controlá-lo. Isso revela uma relação sutil entre medo, respeito e adoração na religião antiga. Na grande narrativa da mitologia grega, os titãs são a base sobre a qual se constroem os mitos olímpicos. Sua história não é apenas de derrota, mas de sobrevivência na memória e no símbolo. Eles nos lembram que a história não é simplesmente uma progressão linear, mas uma complexa teia de influências, onde o antigo e o novo coexistem. Ao refletir sobre a história dos titãs, considere como a presença deles ecoa nas ideias modernas sobre poder, legado e resistência. Como esses gigantes ancestrais personificam as forças que desafiam e moldam as sociedades até hoje, e o que a história deles pode nos ensinar sobre o equilíbrio entre honrar o passado e forjar o futuro. Na vasta e sombria pré-história da mitologia grega, poucas figuras personificam a tensão incômoda entre poder e destino como Cronos. Como mais jovem titã e filho de Gaia e Urano, a história de Cronos é uma dança complexa de ambição, medo e o peso implacável da profecia. Uma história que moldou o destino de deuses e mortais. Cronos ganhou destaque inicialmente como o titã que derrubou seu pai Urano, um ato de rebelião brutal que mudou o cosmos para sempre. Mas essa vitória estava longe de ser uma paz triunfante. Marcou o início de um reinado marcado pela ansiedade e pelo pressentimento. A história de Cronos é um exemplo vívido de como os mitos antigos lidavam com a natureza cíclica do poder. Como cada geração, por mais forte que fosse, vivia sob a ameaça de ser deslocada. Após a remoção violenta de seu pai, Cronos assumiu o controle do universo. Seu governo foi frequentemente descrito como uma era de ouro, uma época de abundância e relativa harmonia entre deuses e mortais. No entanto, por trás dessa fachada de prosperidade, havia profundas inseguranças. Cronos aprendera, com o destino de seu pai, os perigos do poder descontrolado e a natureza frágil da autoridade. Essa fragilidade estava personificada em uma profecia arrepiante. Um dos próprios filhos de Cronos o derrubaria. Assim como ele havia derrubado Urano, essa previsão não era apenas um detalhe mitológico, refletia uma profunda ansiedade humana em relação ao legado, a sucessão e a inevitável passagem do tempo. Assombrado por essa profecia, Cronos tomou medidas drásticas e aterrorizantes para garantir seu reinado. Cada vez que sua esposa, Rhea, dava à luz um filho, Cronos engolia o recém-nascido inteiro, selando dentro de seu corpo, para evitar qualquer desafio ao seu reinado. Imagine a crueldade desse ato, não apenas uma deglutição física, mas uma tentativa simbólica de consumir o próprio futuro. O mito nos diz pouco sobre o estado interno de Cronos durante esse período. Ele estava atormentado pela culpa, ou entorpecido pelo medo? Ele realmente acreditava que esse ato lhe garantiria o governo eterno, ou foi uma busca desesperada pelo controle de um destino incontrolável? O silêncio em torno de suas emoções nos convida a imaginar o peso psicológico do poder absoluto sobrecarregado pela paranoia. Enquanto isso, a dor e a astúcia de Rhea prepararam o cenário para a eventual queda de Cronos. Incapaz de salvar seus filhos por meio de confronto direto, ela recorreu à mentira trocando o mais novo, Zeus, por uma pedra envolta em faixas. Esse pequeno ato de subversão teve consequências imensas, não apenas para a família, mas também para a ordem cósmica.
O medo de Cronos em relação à profecia destaca um tema central da mitologia grega: a tensão entre destino e livre-arbítrio. Embora as profecias fossem frequentemente vistas como inevitáveis, os mitos também exploravam como os indivíduos tentavam alterar ou escapar de seus destinos, muitas vezes com resultados trágicos ou irônicos. Na história de Cronos, engolir seus filhos representa uma tentativa de negar o futuro, mas, ironicamente, desencadeia os eventos que levaram à sua queda. Os deuses engolidos sobrevivem dentro dele, prontos para retornar e desafiar seu reinado. Esta narrativa nos força a considerar o poder da profecia no pensamento antigo, não apenas como uma previsão, mas como uma força que molda ações e reações. Como o medo de um destino predito influencia as decisões. E o que a resposta de Cronos nos diz sobre liderança sob a sombra da incerteza? Ao refletirmos sobre a ascensão de Cronos e suas tentativas desesperadas de se manter no poder, começamos a vislumbrar as preocupações humanas mais profundas codificadas no mito, sobre o tempo, a mudança e a inevitabilidade da sucessão. Como esses temas antigos ressoam com os ciclos da história e da experiência pessoal que você encontra, dando continuidade à busca desesperada de Cronos pelo poder, voltamos nossa atenção para o mais novo de seus filhos, Zeus, cujo nascimento e sobrevivência secretos acabariam por derrubar a profecia que assombrava seu pai. A história dos primeiros anos de Zeus é de ocultação, cuidado e da silenciosa acumulação de força sob a superfície da tirania. Após engolir cada criança, Cronos acreditava ter assegurado seu reinado, mas Rhea, sua esposa, agiu com silenciosa rebeldia. Quando deu à luz Zeus, ela o escondeu em uma caverna remota na ilha de Creta, confiando seus cuidados a um grupo de ninfas e criaturas míticas. Entre seus protetores estavam a cabra malteia, cujo leite sustentava o deus bebê, e os curetes, guerreiros com armaduras que chocavam suas armas para abafar seus gritos, impedindo Cronos de descobrir a criança escondida. Essa criação oculta carrega um simbolismo poderoso. A sobrevivência de Zeus não dependia apenas de força, mas de segredo, comunidade e astúcia. Sua história contrasta fortemente com a violência declarada de seu pai, destacando diferentes formas de resiliência e resistência. Enquanto Zeus crescia nas sombras, o mundo acima permanecia sob o domínio instável de Cronos. Mas a profecia pairava como uma nuvem negra. Cada criança engolida estava presa dentro do corpo de Cronos, viva, porém aprisionada. A tensão entre destino e livre-arbítrio continuava a crescer. Quando Zeus atingiu a maturidade, chegou a hora do confronto inevitável. Os mitos descrevem como Zeus, às vezes com a ajuda de Metis, a titã da sabedoria, elaborou um plano para libertar seus irmãos. Em uma versão, Zeus administrou uma poção a Cronos, que o forçou a vomitar as crianças engolidas, Hestia, Deméter, Hera, Reides e Poseidon, vivas e intactas. O reencontro desses deuses foi um momento de alegria e um prelúdio para a guerra. Unidos por uma causa comum e unidos pelo sangue, os irmãos formaram o núcleo de uma nova coalizão divina. Seu objetivo era desafiar o domínio dos titãs e cumprir a profecia que moldara seus destinos, desde o nascimento. O que se seguiu foi a titanomaquia, uma guerra brutal entre a velha geração de titãs e os novos olimpianos. Mas essa guerra foi mais do que uma simples batalha por poder, foi uma luta cósmica pela própria estrutura do universo, um choque entre as forças do caos primordial e a ordem emergente. A rebelião de Zeus e seus irmãos ilustra a inevitabilidade da mudança, mesmo quando aqueles no poder tentam impedi-la. Também reflete a importância de alianças, estratégia e paciência para superar a opressão. O medo de Cronos em relação à profecia, a deglutição de seus filhos e a sobrevivência oculta de Zeus criou uma narrativa rica em tensão e complexidade. Ela nos desafia a refletir sobre como o medo do futuro molda as ações, e como a esperança e a resiliência podem subverter até mesmo as tentativas mais desesperadas de controlar o destino. Ao considerar esta fase do mito, pergunte-se: como enfrentamos os medos que nos mantêm cativos? Que formas de resistência silenciosa ou força oculta podem moldar o curso da história e do destino pessoal? Com a fuga ousada de Zeus e a libertação de seus irmãos, o cenário estava pronto para um confronto inevitável que determinaria o destino do cosmos. A profecia que assombrava Cronos se precipitava para se cumprir, trazendo consigo uma luta culminante entre pai e filho, a velha ordem e a nova.
A guerra que se seguiu à titanomaquia foi um confronto monumental que durou 10 anos, colocando os deuses olímpicos contra os titãs. Cronos, antes o governante incontestado, agora enfrentava a terrível perspectiva de ser destronado por sua própria prole. O conflito não foi meramente uma batalha de poder físico, mas uma profunda luta pelo destino cósmico. Durante esta guerra, Zeus provou ser mais do que apenas uma criança escondida. Ele era um líder e estrategista, unindo os deuses e firmando alianças com seres poderosos como os Ciclopes e os Hecatônquiros. Esses aliados primordiais foram fundamentais para fornecer aos deuses olímpicos armas e força, sendo os mais famosos o raio de Zeus, o tridente de Poseidon e o capacete da invisibilidade de Hades. Cronos lutou ferozmente para manter o poder, mas a maré inevitavelmente virou. A derrota dos titãs foi completa, e muitos foram lançados no Tártaro, um abismo escuro sob a terra, guardado para impedir sua fuga. Esse exílio marcou o fim do reinado de Cronos e a ascensão dos deuses do Olimpo. Mas a história de Cronos não termina em ruína total. Em algumas versões do mito, após a queda dos titãs, Cronos foi libertado e recebeu o governo da idílica Ilha das Ilhas Abençoadas, uma espécie de paraíso para os mortais favorecidos. Essa conclusão sutil sugere que mesmo os poderes derrotados mantêm um lugar na ordem cósmica, refletindo a natureza complexa da justiça e do legado míticos. A história de Cronos é uma profunda meditação sobre a natureza cíclica do poder e do tempo. Sua ascensão e queda ecoam temas que ressoam muito além da mitologia, como governantes confrontam a inevitabilidade da mudança, como o medo da sucessão molda o comportamento, e como revoluções tanto destroem quanto criam. Ao refletir sobre a narrativa de Cronos, vemos o delicado equilíbrio entre controle e rendição. Sua tentativa de impedir a profecia, paradoxalmente, garantiu seu cumprimento. Esse paradoxo nos convida a considerar como a resistência à mudança inevitável pode, de fato, acelerá-la. Além disso, a história de Cronos estabelece uma base para a compreensão da ordem olímpica não como um regime impecável ou eterno, mas como um regime nascido do conflito, do medo e do sacrifício. Ela nos lembra que o poder é temporário, e que cada época carrega consigo as sementes de sua própria transformação. Ao refletir sobre esses contos antigos, pense em como eles iluminam a experiência humana, os desafios da liderança, a ansiedade do legado e a marcha imparável do tempo. Como essas lições podem se aplicar aos ciclos que você testemunha na história, ou mesmo na sua própria vida. A história da ascensão de Zeus não começa com raios ou batalhas, mas com segredo silencioso e sobrevivência. Filho de Cronos e Rhea, Zeus nasceu em uma época de medo e profecia, e passou os primeiros anos longe dos olhos de seu pai temeroso, escondido para escapar de um destino cruel. Essa infância secreta é uma das fases mais importantes, porém subestimadas, da mitologia grega, onde o futuro rei dos deuses cresceu longe do olhar opressor do poder, nutrido pela terra e suas criaturas. Como vimos, Cronos engoliu cada um de seus filhos ao nascer para evitar ser derrubado. Quando Rhea deu à luz Zeus, não suportou mais a perda e a decepção. Secretamente, ela levou seu filho recém-nascido para uma caverna remota na ilha de Creta, um lugar acidentado e isolado, onde as forças da terra ainda pareciam cruas e indomáveis. Nesta caverna, Zeus foi nutrido não pela realeza ou por sacerdotes, mas por um grupo de cuidadores míticos, ninfas, a cabra malteia e os curetes, guardiões com armaduras que o protegiam do perigo, chocando suas armas para abafar seus gritos. Esse coro de cuidadores simboliza a proteção de uma nova vida, em meio ao perigo, um tema comum às histórias de sobrevivência em todas as culturas. Essa criação secreta de Zeus é mais do que uma simples história de ocultação. Reflete o antigo reconhecimento grego da vulnerabilidade como um estágio necessário antes que o poder possa ser plenamente exercido. A força de Zeus foi forjada em segredo e nutrida na obscuridade, um forte contraste com o poder público e violento exercido por Cronos. A caverna em si, um útero natural de pedra e terra, simboliza um lugar de transformação onde as forças brutas da natureza sustentam o crescimento e o eventual surgimento. Foi ali que Zeus desenvolveu a resiliência e a sabedoria que seriam cruciais em seu futuro reinado. A infância de Zeus também é marcada por interações sutis com a natureza e o divino. O leite da cabra malteia fornecia sustento, e as danças protetoras dos curetes ilustram um esforço comunitário para proteger o que era frágil, mas vital.
Esses detalhes, embora aparentemente banais, enfatizam a importância da comunidade e da educação na sobrevivência do poder. Dizia-se também que, durante esse período, Zeus aprendera segredos com os seres divinos, ao seu redor, sabedoria, estratégia e uma compreensão do cosmos que mais tarde o capacitaria a enganar seu pai e os titãs. Sua educação não se resumia apenas à proteção física, mas também à educação sobre as forças que governam o universo. Este período de crescimento oculto levanta questões intrigantes. Como o poder se desenvolve na ausência de autoridade? Qual o papel da paciência e da dissimulação na ascensão de um líder? E como começos aparentemente impotentes moldam o futuro? A história da infância secreta de Zeus nos lembra que a história nem sempre se faz em grandes batalhas ou declarações públicas, mas frequentemente em momentos silenciosos de preparação e sobrevivência. Ela desafia a ideia de que o poder é sempre alto e visível, sugerindo, em vez disso, que as raízes da influência podem ser profundas, lentas e ocultas. Ao refletir sobre esta fase da história de Zeus, considere como momentos de vulnerabilidade e força silenciosa moldam suas próprias experiências, ou aquelas na história. Que lições estão à espreita, nutridas longe dos holofotes, que eventualmente mudam o curso dos acontecimentos? Após sua educação secreta, a ascensão de Zeus na arena cósmica foi tanto uma questão de planejamento cuidadoso e construção de alianças, quanto de poder bruto. Sua ascensão ao trono não foi instantânea, envolveu uma luta prolongada com seu pai, Cronos, e os antigos titãs, um conflito conhecido como titanomaquia. Uma vez amadurecido, Zeus confrontou Cronos com a ajuda de seus irmãos libertos, Hestia, Deméter, Hera, Reides e Poseidon, que Cronos havia engolido, mas que foram resgatados, graças à astúcia de Zeus. Esse reencontro foi o primeiro passo para os olimpianos reconquistarem seu lugar no cosmos. O estilo de liderança de Zeus era distinto da força bruta demonstrada pelos titãs. Ele buscou alianças estratégicas, principalmente libertando os ciclopes e os hecatônquiros de seu aprisionamento no Tártaro. Esses seres primordiais haviam sido aprisionados por Urano e, mais tarde, por Cronos, devido ao seu poder aterrorizante. Gratos por sua liberdade, eles forjaram armas poderosas para os olimpianos: o raio de Zeus, o tridente de Poseidon e o elmo da invisibilidade de Reides. Essas armas simbolizam a fusão de força e tecnologia. Zeus não se baseou apenas em seu próprio poder, mas utilizou as habilidades e os poderes de outros para desafiar a ordem anterior. Foi uma lição de liderança que enfatizou a cooperação, a engenhosidade e o uso inovador das forças disponíveis. A guerra em si foi cataclísmica. A titanomaquia durou uma década, com batalhas abalando os céus e a terra. Montanhas ruíram, mares se agitaram, e os céus trovejaram sob os golpes trocados por esses titãs divinos e seus desafiantes. Os titãs lutaram com a fúria de poderes ancestrais, relutantes em abrir mão do controle. Cronos, como seu líder, exerceu sua força formidável, mas foi finalmente superado pela perspicácia tática de Zeus e pelo apoio de seus aliados. Um ponto de virada na guerra foi o uso decisivo dos dons dos ciclopes. O raio de Zeus não era apenas uma arma, mas um símbolo da autoridade e justiça divinas. Seu poder ajudou a quebrar a resistência dos titãs e abriu caminho para a vitória dos olimpianos. Após a derrota, a maioria dos titãs foi lançada no Tártaro, aprisionada nas profundezas da terra, protegida para que não pudessem se erguer novamente. Esse exílio era tanto punição quanto contenção, simbolizando a supressão das forças primordiais caóticas sob o cosmos ordenado. O triunfo de Zeus marcou o início de uma nova ordem divina, que governaria tanto deuses quanto mortais. A vitória não foi apenas militar, mas simbólica de uma transição do caos antigo e elemental para um cosmos mais estruturado e hierárquico. No entanto, o mito também sugere a paz instável entre os novos governantes e os antigos. Alguns titãs, como Oceano, permaneceram livres, e outros, como Prometeu e Epimeteu, aliaram-se a Zeus, sugerindo que a divisão entre gerações não era absoluta. Ao considerar essa luta épica, pense nas qualidades que possibilitaram o sucesso de Zeus: paciência, aliança, inovação e pensamento estratégico. Como essas lições do mito refletem as realidades da liderança e da mudança na história humana, e como momentos de turbulência dão lugar a novas ordens que moldam o futuro. Com os titãs derrotados e aprisionados, Zeus emergiu como líder
indiscutível dos deuses, inaugurando uma nova era definida pela ordem, pela lei e pela complexa política divina. Mas a transição de rebelde para governante não foi nada simples. O reinado de Zeus envolvia mais do que simplesmente exercer poder. Exigia a manutenção do equilíbrio entre deuses, mortais e as próprias forças cósmicas. A ascensão de Zeus marcou o estabelecimento do Olimpo como a sede divina do poder, um lugar não apenas de governo, mas também de relacionamentos complexos. Os 12 deuses olímpicos, seus irmãos e filhos, governavam cada um diferentes aspectos do mundo e da vida humana, criando um sistema complexo de influência divina. Um dos principais desafios de Zeus era administrar esses relacionamentos. Sua esposa e irmã, Hera, deusa do casamento e da família, era frequentemente ciumenta e vingativa, especialmente em relação aos inúmeros casos amorosos de Zeus com mortais e deusas. Esses conflitos pessoais refletiam temas mais amplos da mitologia grega, sobre o equilíbrio entre ordem e caos, lealdade e traição. Apesar dessas tensões, Zeus era visto como o árbitro supremo deus da justiça, dos juramentos e da hospitalidade. Seu raio simbolizava não apenas o poder destrutivo, mas também a imposição da lei e da ordem cósmica. Os mitos retratam Zeus como uma figura que intervém nos assuntos humanos, punindo a arrogância e protegendo os justos, reforçando os códigos sociais e morais da Grécia Antiga. O papel de Zeus estendeu-se além da política divina, moldando a civilização humana. Acreditava-se que ele controlava o clima, regulava as estações e assegurava a fertilidade, forças vitais para a sobrevivência. Festivais, sacrifícios e templos dedicados a Zeus pontilhavam o mundo grego antigo, enfatizando sua importância na vida cotidiana. No entanto, o reinado de Zeus também foi marcado por ambiguidade e complexidade. Seus numerosos relacionamentos produziram heróis e semideuses, figuras que personificavam qualidades divinas e mortais, apagando as linhas entre deuses e humanos. Essas histórias exploram temas de poder, identidade e as consequências da intervenção divina. Este reinado matizado de Zeus nos lembra que o poder raramente é absoluto ou simples. Manter a autoridade envolve negociação, concessões e, muitas vezes, sacrifício pessoal. Seu governo mítico personifica a tensão entre estabilidade e mudança, destacando a natureza frágil da ordem construída, tanto com base na força quanto na diplomacia. Ao contemplar a ascensão e o reinado de Zeus, considere as lições contidas em sua história, como a liderança exige mais do que força, como os relacionamentos moldam o poder, e como os mitos refletem as complexidades da governança e sobrevivência humanas. O que a jornada de Zeus, de criança escondida a rei, nos diz sobre a natureza do poder e da resiliência. Como essas histórias antigas podem oferecer insights sobre os desafios enfrentados por líderes e sociedades hoje. Entre os deuses do Olimpo, Hera se destaca como uma figura de imensa influência e caráter complexo. Como irmã e esposa de Zeus, ela detém o título de rainha dos deuses, mas sua história é frequentemente de vigilância silenciosa, em vez de grandes gestos. Compreender Hera é explorar as maneiras sutis, porém profundas, pelas quais o poder opera na mitologia, nem sempre por meio de raios ou batalhas épicas, mas por meio de vigilância inabalável e autoridade inabalável. Hera nasceu dos titãs Cronos e Reia, tornando-se uma das crianças engolidas que Zeus posteriormente resgatou. Desde o início, ela pertenceu à antiga geração dos titãs, mas emergiu para reivindicar seu lugar na hierarquia olímpica. Seu casamento com Zeus uniu duas forças poderosas, mas também preparou o cenário para tensões duradouras. Na mitologia grega, Hera personifica os ideais e os desafios do casamento, da família e da ordem social. Ela é a deusa do casamento e do parto, protetora das mulheres e da santidade da unidade familiar. Seu papel reflete a ênfase da Grécia Antiga na estabilidade do lar como fundamento da sociedade. No entanto, o poder de Hera não é frequentemente demonstrado em demonstrações dramáticas como o raio de Zeus. Em vez disso, ela exerce influência por meio de seus relacionamentos e vigilância implacável. Sua presença é sentida na manutenção de juramentos, na proteção do casamento e na aplicação de códigos morais. A história de Hera é marcada por uma complexa mistura de devoção e ciúme, particularmente em relação aos muitos casos extraconjugais de Zeus.
Sua natureza vigilante frequentemente a leva a agir contra aqueles que ameaçam a fidelidade conjugal, sejam mulheres mortais ou deusas. Essas ações, às vezes vistas como mesquinhas ou vingativas, revelam temas mais profundos sobre lealdade, poder e a dinâmica social da família. Apesar de sua reputação às vezes severa, ela também é um símbolo de resiliência. Ela enfrenta os desafios de ser irmã e esposa de Zeus, navegando em um relacionamento repleto de disputas de poder e traições. Sua persistência em manter seu status e influência ilustra uma forma de força silenciosa, frequentemente negligenciada. Na mitologia, o culto a Hera na Grécia Antiga era generalizado, com inúmeros templos e festivais dedicados a ela, enfatizando sua importância na vida cotidiana e nos rituais comunitários. Ela era reverenciada não apenas como uma figura divina, mas também como guardiã dos valores sociais. Ao explorarmos as origens e o papel de Hera, é importante considerar as sutilezas de seu poder. Ao contrário dos deuses olímpicos, que frequentemente personificavam a força ou a sabedoria, Hera representa a resistência das estruturas sociais e a complexidade das relações pessoais dentro dos sistemas de poder. Como a natureza vigilante e persistente de Hera influencia nossa compreensão das dinâmicas de poder tanto divinas quanto humanas. O que sua história sugere sobre as maneiras pelas quais a autoridade é mantida por meio da supervisão e da expectativa social, em vez da mera força, baseada em suas origens como filha dos titãs e rainha dos deuses do Olimpo. A influência de Hera se estende muito além de seu título. Sua história é entrelaçada com as complexidades do casamento divino, da lealdade e do esforço constante para manter a ordem social em meio ao caos, tanto celestial quanto terrestre. O casamento de Hera com Zeus não foi meramente a união de dois seres poderosos. Simbolizou a força de união que mantinha unida a família divina e, por extensão, o tecido social das comunidades humanas. Como deusa do casamento, Hera tinha a tarefa de garantir a santidade dessa instituição, fundamental para a estabilidade da sociedade grega. No entanto, os inúmeros casos extraconjugais de Zeus com mortais, deusas e ninfas colocaram Hera em uma posição difícil e muitas vezes dolorosa. Sua reação a essas traições é um tema recorrente nos mitos, às vezes vista como ciúme ou vingança, mas talvez mais precisamente como um reflexo de seu papel como protetora da ordem conjugal. As ações de Hera contra as amantes e descendentes de Zeus podem ser vistas como tentativas de preservar os limites e as expectativas do casamento. Apesar dessas tensões, o relacionamento de Hera com Zeus era complexo. Embora o casamento deles fosse marcado por conflitos, era também uma parceria essencial para o equilíbrio cósmico. A influência de Hera temperava a autoridade de Zeus, e a dinâmica entre eles representava a negociação inerente às relações de poder, entre autoridade e contenção, domínio e parceria. Hera também desempenhou um papel crucial em vários mitos envolvendo heróis imortais. Suas intervenções nem sempre foram antagônicas. Ela protegia e favorecia aqueles que respeitavam a fidelidade conjugal e as normas sociais. No entanto, ela podia ser uma adversária formidável para aqueles que ameaçavam esses ideais, demonstrando seu compromisso inabalável com seu domínio. A vigilância da deusa estendia-se à proteção das mulheres e do parto, áreas cruciais para a continuidade familiar e social. Seus festivais e cultos frequentemente se concentravam nesses aspectos, destacando seu lado protetor, juntamente com suas características mais formidáveis. Para compreender o papel de Hera, é essencial vê-la como mais do que uma esposa ciumenta. Ela personifica a tensão entre as emoções pessoais e o dever público, refletindo os desafios enfrentados por figuras que precisam manter a ordem social, enquanto navegam em relacionamentos pessoais complexos. Sua narrativa mitológica oferece insights sobre a visão grega antiga do casamento, não como um simples vínculo, mas como uma instituição complexa que exige vigilância, negociação e, às vezes, sacrifício. A história de Hera ilustra como o poder dentro do casamento pode ser tanto protetor quanto punitivo. Ao refletir sobre as lutas e a influência de Hera, considere como esses temas ressoam com ideias modernas sobre poder, lealdade e o equilíbrio entre sentimentos pessoais e responsabilidades sociais. Como as ações de Hera desafiam ou reforçam nossa compreensão de autoridade nos relacionamentos.
Depois de explorar as origens de Hera e seu papel complexo no casamento divino e na ordem social, agora nos voltamos para seu legado duradouro, como ela influenciou não apenas a mitologia dos deuses, mas também as realidades vividas pela sociedade grega antiga, e porque sua presença continua relevante até hoje, apesar de ser frequentemente retratada como a esposa ciumenta e vingativa de Zeus. O poder de Hera está profundamente enraizado em seu papel como protetora do casamento, da família e das normas sociais. Sua vigilância garantiu a estabilidade dessas instituições fundamentais, essenciais para a sobrevivência e a coesão das comunidades gregas. Essa autoridade silenciosa, porém inabalável, fez dela uma das divindades mais respeitadas e amplamente veneradas no panteão grego. Templos dedicados a Hera, como o grandioso Heraion de Argos e o templo de Seimas, eram centros de culto e reunião social, onde as mulheres buscavam particularmente seu favor e proteção durante o parto e o casamento. Essas práticas religiosas revelam a importância prática do domínio de Hera. Ela não era apenas uma figura mítica, mas também uma presença ativa na vida cotidiana. A narrativa mítica de Hera também oferece insights sobre as tensões humanas persistentes em torno do casamento, do poder e da fidelidade. Sua busca incansável por justiça dentro da família divina espelha as lutas reais, com lealdade, ciúme e o equilíbrio de poder entre os parceiros. Essas histórias forneciam ao público antigo uma estrutura para compreender e negociar essas dinâmicas complexas. Além disso, a complexa personagem de Hera desafia as representações simplistas de figuras femininas na mitologia. Ela não é puramente benevolente nem totalmente rancorosa. Em vez disso, ela personifica a natureza multifacetada da autoridade, combinando cuidado e carinho com força formidável. Sua vigilância é uma forma de resiliência, demonstrando como o poder pode ser exercido por meio da paciência, vigilância e persistência. Ao refletir sobre o legado de Hera, considere como sua história ressoa além do mito, o que seu papel revela sobre as maneiras como as sociedades valorizam e regulam os relacionamentos, como suas lutas refletem as experiências humanas contínuas com poder, lealdade e expectativas sociais. Em última análise, Hera nos lembra que o poder nem sempre é barulhento ou violento, ele pode ser silencioso, consistente e profundamente influente. Sua vigilância garantiu a continuidade da ordem divina e humana, deixando um legado que continua a moldar nossa maneira de pensar sobre autoridade, gênero e resiliência.